Saudações, bem-vindos mais uma vez ao canal Explicação Ciências Exatas. Chamo-me Salomão Martin, para quem não me conhece. Então, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa playlist de vídeos sobre a física. No vídeo passado nós falamos do valor que a física tem, como sendo ciência fundamental. É através da física que outras ciências existem também, usam a física para poder fazer os seus estudos. Mas hoje trazemos aqui um tema muito interessante que deixa mesmo curioso. Como estudar física? Já no nível médio, no primeiro ciclo, as pessoas chegam, a física parece uma disciplina um pouco complicada, uma disciplina meio assim exagerada, mas não. A física, tal como qualquer ciência, é uma ciência que também pode ser simplificada, Então, do mesmo jeito que estudas aí história, outra disciplina, você simplifica o seu conteúdo, A física é uma ciência que pode ser simplificada em poucas páginas. Então, temos um conteúdo, então, ao invés de ter um conteúdo muito grande, você pode simplificar e tudo se resume em uma dada equação. Tal como qualquer ciência, a física usa o método científico. Então, vai perguntar a mim, o que seria exatamente este método científico? Então, o método científico, ele consiste em 4 etapas, em 4 partes fundamentais. É um método que se usa para fazer estudos dos fenômenos. Quais serão essas etapas? Primeiro, a observação dos fenômenos. Segundo, a formulação de hipóteses. Observa-se, depois da observação, formula-se certas hipóteses relativas ao que observou-se. Terceiro é a experimentação. Então, aí na experimentação ocorre basicamente 2 etapas. Após terem-se recolhido os dados, análise dos dados e validação desses mesmos dados. Então, basicamente, essas etapas que ocorrem. E, por fim, lança-se a teoria. Então, são essas 4 partes importantes do método científico. É um método que foi usado pelos cientistas para estudar também leis físicas, estudar certos fenômenos. Galileu, inclusive, ele usou também este método. Mas, este método também pode ser tanto dedutivo assim como indutivo. Galileu usou o método indutivo. O método indutivo é aquele que consiste em, a partir do particular, chega-se ao geral. Então, ele usa a via empírica para formular uma certa lei. Galileu Galilei, ele foi um físico que mais se dedicou na área da matemática, física, assim como astronomia, estudou muito mais planetas. Mas uma das partes mais marcantes dele foi quando ele estudou o movimento de queda livre. Ele usou a via empírica, realizou várias medições para chegar a uma ideia geral. E é basicamente isso que tem se usado. A experimentação. Então, faz a experimentação para chegar na teoria. Mas, basicamente, este é o método usado pelos cientistas. Penso eu que, não sei, pode ter talvez capacidade de usar este método para formular teorias. Isso é, mas o objetivo é basicamente que as teorias elas já existem. Como estudar essas teorias por parte de vocês que estão assistindo. Se quiser ser cientista, pode usar esse método. Então, em como estudar física, trago aqui uma sugestão e penso que a partir dessa sugestão, a partir desses pontos que trago, você vai aprender física da melhor forma. Então, podem ver aqui na tela. Então, antes de tudo, é importante saber que a física, tal como a matemática, ela é mais condensada. Uma lição de física pode reduzir-se apenas em 1 ou 2 páginas. Você até que poderá decorar a lição, mas isto não lhe ajudaria em quase nada,
Depois de compreender uma dada lei, e a lei muitas vezes expressa por uma equação, e a poder explicar e aplicar na resolução de problemas, você terá aprendido toda a lição. Então, primeiro, agora vamos falar das sugestões para aprender a física, mas inicialmente vamos falar do como estudar a física individualmente. Primeiro, ler toda a lição a fim de saber do que se trata. Segundo, leia novamente a lição, mas agora devagar. Não escreva no seu caderno a lei, caso haja essa mesma lei, e os outros pontos importantes da lição. Estude conceitos com cuidado, conceitos tais como potência, trabalho, aceleração, entre outros. Então é importante entender cada significado destes mesmos conceitos. Terceiro, se a lei for expressa por uma equação matemática, pergunta a si mesmo de que maneira cada símbolo da equação está relacionado com a lei. Então é importante também escrever a equação, para além de escrever a equação por compreensão, escrever a equação por extensão. Então, temos aqui um exemplo de segunda lei de Newton. A aceleração é igual a força sobre a massa. De vez em quando ele escreve como sendo F igual a M vezes A, mas a melhor forma de escrever é esta, segundo a relação de causa e efeito, uma vez que a aceleração aqui é o efeito. Então, ela depende da força e da massa. O que nos diz essa relação? Ela nos diz que duplicando a força, duplica-se também a aceleração. Duplicando-se a massa, a aceleração diminui 2 vezes. Então é importante entender esses significados. Isso faz com que memorizemos a expressão sem precisar de nos esforçar para decorar. Quarto, resolve os problemas incluídos no texto do seu livro. Depois disso, por quinto, tens de discutir a lição com colegas. Então, agora vamos falar das sugestões durante a aula e o trabalho de laboratório. Primeiro, sem hesitação, faça perguntas a respeito de o que você não compreende na sala de aulas ao professor, caso seja necessário, assim como ao colega que entendeu o conteúdo. Segundo, esteja alerta e pronto a explicar o que você compreende. Então, isso ajuda a fixar mais o conteúdo para si. Terceiro, pense por você mesmo, faça o seu trabalho. Então, você não pode aprender a física olhando para outro companheiro. Agora, por último, a revisão para as provas. Primeiro, estude todos os dias com atenção as suas lições. Reveja as notas tomadas das aulas anteriores e nunca deixe eles acumular, pois isso se torna um peso cansativo e acabas não vendo mais nada. Segundo, antes da prova, escreva todos os pontos difíceis da parte que está revendo. Faça perguntas sobre os mesmos na aula. Agora, durante as provas. Durante as provas, primeiro, antes do professor distribuir a prova, dê uma olhadinha, na cola e vê o que você escreveu na cola. Por segundo, guarde a cola dentro da sua pasta, porque não será mais necessário usar essa cola, uma vez que já terás memorizado tudo que tem nessa cola. Terceiro, ao receber a prova, escreve em algum lugar, se possível, em algum lugar da prova, tudo que puder, seja fórmulas, conceitos, exemplos. Essas anotações serão úteis caso surjam brancas na memória. Quarto, faça questões da prova, como se estivesse resolvendo o teste em casa. Então, sentir-se calmo e fazer com atenção é muito importante para não haver complicações ou erros. Por quinto, lembre-se de que quando um aluno diz que foi mal numa prova, é devido aos erros das questões que foram fáceis. Então, esse aí seria um aluno que sabe de que realmente não estudou, estaria assumindo. Então, já todo aluno que vai mal usa como desculpa as tais questões como difíceis. Como difícil
usa como desculpa questões difíceis, como argumento para, né, marcar sua falta de estudo. Por sexto, seguindo esses passos, terás sucesso.